Olá! Bom, continuando o nosso curso de Química Geral, essa já é a terceira aula. Se lembra que na aula passada a gente discutiu um pouquinho a respeito da relação entre matéria e energia? Ainda tínhamos um enfoque em questões que a gente pode ver, que a gente pode tocar, que a gente pode... São questões mais palpáveis. A gente ainda estava discutindo o modo macroscópico de entender. Quando a gente falou dos estados de agregação, lembra do gráfico, das mudanças de temperatura? A gente vê o gelo, a gente vê a água líquida, a gente nota também a presença do vapor. Porém, para ter um melhor entendimento, agora a gente vai precisar caminhar naquele triângulo, saindo do macroscópico e indo para o submicroscópico, para poder ter um melhor entendimento. Então, para a discussão, a questão que vem agora é elementos e átomos. O que é um átomo e o que é um elemento? Será que isso é claro para todo mundo? Bom, vamos lá. Suponha-se que eu pudesse pegar um pedacinho de carvão lá da churrasqueira e eu queimasse esse carvão. Depois dessa reação, dessa transformação que eu noto, é uma quantidade de matéria, a cinza, bem menor do que aquela quantidade de matéria que eu tinha do carvão. Dá a impressão que diminuiu a quantidade de matéria. Vamos pegar um outro exemplo, né? Então, se eu tivesse agora um pedacinho de ferro e oxidasse isso, quando forma a ferrugem lá, dá a impressão que aumenta depois da transformação a quantidade de matéria disponível. Aí a pergunta é, aumenta, diminui, muda, para onde vai tudo isso, né? Então, lá no século XVIII, né, os químicos, até tido como o pai da ciência química, como a ciência moderna, o Antoine Lavoisier, um francês, ele vai fazer alguns estudos a respeito disso, alguns experimentos, e vai identificar o que depois geraria uma lei. Ele vai propor um modelo, e isso não é tão fácil, né, de ser assumido ou entendido pela comunidade científica, e com esses estudos dele, ele propõe uma lei observando essas questões, que quando a gente olha, parece que tudo isso, né, perdeu matéria ou ganhou matéria, mas a gente está levando em consideração que o sistema fosse aberto. Mas, na verdade, esses estudos que ele fez, o sistema ele é fechado, ele é isolado. Então é como se ele tivesse feito essas reações dentro de uma cúpula ou uma redoma, sem ter perda de matéria ou de energia para fora do sistema. E aí ele pesa, ele faz essa medida, né, do que ele tem antes da reação e do que ele tem depois da reação, que a gente vai chamar, já pensando na linguagem, nos reagentes antes da reação e nos produtos depois da reação. E ele observa que a quantidade de matéria é a mesma antes e a mesma depois, parecendo, quando a gente olha, que tem menos. A questão é que, quando ele faz essa medição, ele leva em consideração a massa do oxigênio dissolvido. Então, não é que aparenta ter menos ali na cinza, mas tem, né, o CO2 e o vapor da água que se formou. No caso anterior, o que parecia um pedacinho de ferro menor, né, leva-se também em consideração do oxigênio, do ar ali em volta, e depois isso se mantém. Então, essas contribuições que foram feitas pelo Lavoisier, ele vai dizer que nesses processos químicos a matéria se conserva. O que no linguajar do dia a dia as pessoas dizem que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tá? Um outro estudo que foi feito também, mais ou menos contemporâneo a esse período, foi feito pelo Proust, que ele vai fazer uma série de experimentos, né, para tentar identificar essa questão da estrutura da água, de como ela é formada. Através dessa série de experimentos, ele chega a uma composição de que a água é formada por hidrogênio e por oxigênio. Naquele momento, só hidrogênio e oxigênio. Hoje a gente já sabe que existe uma proporção. Mas o que chama a atenção nesse trabalho dele é que, independente da quantidade de matéria, para cada uma dessas substâncias, desses compostos, existe uma proporção que é constante, que é regular. E aí também vai propor uma outra lei, que é a constância na proporcionalidade para a composição desses elementos. Então, até então, essas discussões, elas ainda estão no nível macroscópico, aquilo que a gente observa e aquilo que a gente lê. Uma outra contribuição muito importante foi dada pelo Dalton. Ele resgatou uma ideia bem antiga, lá ainda do tempo dos gregos, né, que se pensava, se a gente pudesse pegar uma quantidade de matéria e ir dividindo cada vez em pedacinhos menores, 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 a gente poderia chegar a uma parte indivisível dessa matéria, que eles chamam de átomo, né, uma partícula maciça, única e indivisível. Com os estudos do Dalton, ele vai identificar e ele vai reforçar essa ideia do átomo como sendo a menor partícula, né,
da matéria, ainda mantendo as suas características. Contemporâneo a ele, alguns outros estudos feitos por Millikan, por Thomson e outras proposições de modelo atômico, vamos dar uma olhadinha aqui, depois a gente volta para aquela pergunta, né, inicial do que é o átomo e do que é o elemento. Foram propostos diferentes modelos para o átomo. Aqui a gente pode ver diferentes tipos e possibilidades de representações, desde uma matéria maciça e indivisível, desde uma matéria contínua com cargas positivas e negativas, porque se sabia, né, que o átomo era neutro, com a presença de núcleo e de eletrosfera, mas o que é mais importante disso, só para chamar a atenção, a gente vai ter numa próxima aula estudo específico da estrutura atômica, a gente vai entender um pouquinho cada uma dessas etapas desse processo. Nesse momento, o que é muito importante para a gente é entender essa ideia de modelo nuclear. Então, se eu pego um objeto e vou diminuindo, vou reduzindo ele a porções menores, por exemplo, aqui um objeto de ferro, né? Eu vou chegar na limalha de ferro. Se eu pegar dessa limalha de ferro um pedacinho bem pequenininho dela e eu pudesse diminuir, eu chegaria então à porção menor, né, desse material, mas que ainda permanece, ainda mantém as características da propriedade dessa matéria, que seria o átomo. Nesse caso, como a gente pegou um objeto de ferro, um átomo de ferro pensando numa substância pura, a gente não está pensando em misturas ainda. Com isso, a gente pode voltar aqui a pensar então o que é um átomo, que seria a menor porção da matéria, que ainda permanece, ainda mantém com suas propriedades, e o conceito de elemento. Então, o elemento vai ser essa entidade que ela é constituída pelo mesmo tipo de átomo. Então, se eu der uma olhada aqui nesse exemplo, significa que quando eu pego a substância pura, ferro, a composição dela ela é constituída de átomos de ferro. Veja, átomos do mesmo tipo. Eu não estou dizendo átomos iguais. Por que eles não são idênticos? Porque depois a gente vai poder fazer essa discussão que o que a gente tem, na verdade, é uma média desses tipos, né, de átomos que fazem parte. Então, o que é importante aqui? Que a gente passe a ter um modelo nuclear, ou seja, o meu modelo atômico, né, da menor parte da matéria, ele passa a não ser mais aquele modelo que a gente tinha lá na origem ainda na Grécia, de matéria contínua. Com essas outras experiências que foram feitas e as outras contribuições, a gente passa a perceber que nesse átomo ele é constituído de partículas menores, né, que depois, nesses experimentos, eles são identificados como elétrons, como prótons e depois os nêutrons, que possuem cargas positivas e negativas. Mas as cargas positivas e as cargas negativas, elas se anulam, e isso mantém ainda esse átomo neutro, né? Então, a gente vai ter agora, a partir desse modelo nuclear, a pensar que a matéria não é mais contínua. Eu gostaria de chamar a atenção porque esse é um dos pontos mais difíceis de se compreender. Por isso que a gente precisa ir para o nível submicroscópico. Se você olhar para esse material aqui, ele parece que é contínuo. E se você perguntar para as pessoas, né, do que ele é constituído, eles vão dizer de moléculas que são constituídas de átomos. Então lá dentro está cheio de átomos esparramados, assim como esse ar aqui que a gente está respirando. E aí você pergunta para ele assim, e o que tem então entre esses átomos dessas moléculas que existem no ar ou entre esses átomos que existem nesse material? Dificilmente ela vai dizer para você que não tem nada, porque é muito difícil, é contraintuitivo imaginar que essa matéria que é contínua, ela está cheia de espaço vazio, ela está cheia de nada aqui dentro, está cheio de vácuo. Então esse é um dos pontos mais difíceis de resistência que os alunos têm, algumas abordagens no fundamental, mas fundamentalmente no ensino médio, de entender que a matéria ela não é mais contínua, ela está cheia de nada dentro, né? Que é um modelo de matéria descontínua. E isso, aquele modelo nuclear, ele vai permitir com que a gente possa ter um melhor entendimento disso. Dando prosseguimento, né? Então agora a gente já tem que a matéria, né, ela está sendo constituída de átomos, a gente já tem uma ideia do que seria esse modelo de átomo e o arranjo desses átomos, ou seja, do mesmo tipo de átomo, junto, a gente passa a ter um elemento, como aquele exemplo que a gente tinha do ferro, como a gente tem para o carbono, como a gente tem para o oxigênio e tudo mais. Então, lembrando que a gente tem uma linguagem própria da química, de como a gente vai se relacionar
e representar essas questões, já buscando outro vértice do triângulo, que é a questão do simbólico, a gente vai representar através dessa forma. X poderia ser qualquer tipo de elemento. Na parte superior, né, a gente vai ter indicação da massa, que constitui esse átomo, e na parte inferior, do número atômico, o número que caracteriza esse átomo. Lembra que a matéria tinha suas propriedades que a caracterizavam? Os elementos também têm algo, uma propriedade que o caracteriza, que é o número atômico. Então, para cada elemento que existe, a gente vai ter um número atômico específico. E esse número atômico, ele vai ser obtido em função da quantidade de próton que eu tenho dentro do núcleo do átomo. A quantidade de próton, que são partículas elementares de carga positiva, é a mesma quantidade de elétrons, que são as partículas elementares de carga negativa, que eu tenho na região em torno do núcleo, né? Mas, como o meu átomo ele é neutro, essas quantidades positivas dentro do núcleo e as quantidades negativas ao redor desse núcleo, elas vão se anular. Fazendo alguns estudos experimentais, foi possível detectar a massa e a carga dessas partículas, né? Então, se a gente levar em consideração do que eu tenho dentro do núcleo do átomo, ele é constituído de prótons e de nêutrons. Comparado com a massa do elétron, que ele é infinitamente menor, essa massa de elétron ela é praticamente desprezível. Então, a massa de um átomo ela é fundamentalmente a quantidade de próton com a quantidade de nêutron que eu tenho dentro do núcleo. Se a gente pudesse usar uma analogia para poder ter uma ideia de quão pequeno isso é, imagina um estádio de futebol, né? E lá no centro, onde você coloca a bola para iniciar a partida, eu colocasse uma azeitona lá no meio. Essa azeitona, proporcionalmente, seria o núcleo do meu átomo. E todo o espaço em volta do campo seria a eletrosfera por onde estão em movimento os elétrons, para você ter uma dimensão do tamanho, né, e da diferença de massa em relação ao núcleo com os elétrons que ficam na eletrosfera. Então, a massa, número de prótons mais o número de nêutrons, e o número atômico é o número de prótons de cargas positivas, que é o mesmo número dos elétrons com carga negativa. A gente vai falar, então, de massa atômica, que seria a massa de cada um desses átomos. A gente vai pensar em valor médio, porque cada um desses átomos ele não existe um único átomo. Ele existe isótopos, que são outros átomos em quantidades menores, mas quando a gente faz a relação da abundância que ele tem pela massa presente nele, a gente chega num valor de massa média, né? Bom, pensando então em cada um desses elementos que estão disponíveis, como cada um deles possui a sua massa atômica, as suas próprias características, é possível organizá-los de uma forma que seja melhor a compreensão deles. Foi o que um cientista, um químico russo, Dmitry Mendeleev, ele conseguiu fazer. Ele conseguiu organizar esses átomos inicialmente, né, dentre tantas possibilidades que eles organizaram. Inicialmente ele conseguiu fazer essa organização através das massas atômicas, né, por ordem, mas essas massas, da maneira como ele organizou, elas coincidem com os números atômicos de cada um desses átomos. Então ele vai propor que as propriedades físicas e químicas, né, dos diferentes elementos que a gente encontra na natureza, porque até naquele momento esses materiais, né, eles eram o que estava disponível na natureza, a gente ainda não tinha uma série de elementos artificiais que foram sintetizados são funções periódicas dos números atômicos. Então, ele propõe um modelo de organização, que é a tabela periódica, que é o modelo que a gente tem de organização até hoje. Levando em consideração essa proposta de organização dos elementos através da tabela periódica feita pelo Mendeleev, eles vão apresentar, então, períodos e vão apresentar propriedades semelhantes. Vamos pegar um exemplo, né, aqui, dos metais alcalinos da família 1A. Em geral, esses metais eles vão apresentar uma característica muito parecida, em função até da configuração eletrônica que eles têm. São metais mais moles, menos duros e com reação
em reação com água, eles liberam uma quantidade muito bruta de energia. Se você pegar um pedacinho de sódio e colocar na água, acontece aquela explosão, né, muito intensa. E assim sucessivamente para cada uma das famílias em função da sua periodicidade. Esses compostos da tabela, eles vão se combinar entre si e formar outros tipos, né, de substâncias, não mais puras, mas agora substâncias compostas. Então, os compostos orgânicos são compostos majoritariamente formados por átomos de carbono com hidrogênio, e os compostos inorgânicos são todos os outros átomos lá da tabela periódica, né, principalmente os metais e tudo mais. Isso não é uma regra fixa, porque a gente tem alguns compostos formados por carbono, como dióxido de carbono, monóxido de carbono, né, que a gente ouve falar todo dia, que eles são considerados compostos inorgânicos. Tudo bem? Esses compostos, eles podem, então, nessas novas combinações, se organizar de diferentes maneiras. Quando esses átomos se ligam, eles formam algum tipo de ligação, nesse caso uma ligação covalente, eles vão formar moléculas, que é, né, diferentes, uma gama muito grande, variada de moléculas. E aí a gente pode ver alguns exemplos aqui, como a gente já citou, da água, do gás carbônico, que é o CO2, do nitrogênio, que está dissolvido no ar que a gente respira junto com o oxigênio, porque a gente não respira oxigênio puro, uma molécula um pouco mais complexa, como a da sacarose, né, um açúcar que a gente encontra aí também no dia a dia, mas também eles podem se organizar na forma de compostos iônicos, onde não tem uma ligação, mas eles estão próximos por atrações eletrostáticas, por diferenças de carga positiva e negativa. Vamos pegar um exemplo do cloreto de sódio, sal de cozinha, que você usa lá quando você está fazendo comida. Aqui é uma representação de uma estrutura de quando esse composto se encontra em solução aquosa, né? Em função das cargas, ou seja, esses átomos agora, quando se altera o número de elétrons dele, eles passam a ganhar carga. No caso do sódio, ele perde um elétron, então ele passa a ser um ânion, ele passa a ser um íon de carga positiva, denominado cátion, e no caso um cloro, um átomo de cloro, quando ele ganha um elétron, em função da posição que ele se encontra lá na tabela periódica, ele passa a ser um íon de carga negativa, a ser denominado um ânion. Então, uma outra possibilidade de compostos que eles vão fazer outro tipo de ligação, agora ligações iônicas. Bom, a gente tem, então, para cada um dessas possibilidades de combinações, as variações das cargas elétricas, ou seja, os íons com carga negativa passam a ser os ânions e para cada um deles vai ter um nome específico. E os cátions, em geral, é o próprio átomo com a carga. Então, a combinação entre eles, a gente vai conseguir identificar e designar nomes para cada um desses compostos. E aí eu vou voltar aqui nesse slide para a gente poder ter uma ideia de como é que a gente identifica quem é quem nesses novos compostos, né? Então, uma maneira de se expressar, usando lá no nosso triângulo macroscópico, submicroscópico e simbólico, o simbólico a gente vai recorrer a representações, a estruturas e equações para poder dizer do que se trata. Então, a fórmula molecular, ela vai dar informação de que tipo de átomo a gente tem nesse composto e a quantidade de átomo presente nele. Por exemplo, o HBr. A fórmula estrutural, como eles estão ligados, mas não essa disposição no espaço. E a fórmula eletrônica, como os elétrons estão disponíveis em torno dele. Aqui uma outra possibilidade de fórmulas estruturais um pouco mais complexas e como a gente pode simplificar um pouco essas fórmulas. Com isso, a gente finaliza essa aula de hoje e a gente vai dar continuidade agora, já pensando em nível submicroscópico, de como essas combinações possíveis vão formar os compostos, vão acontecer as transformações através das reações químicas. Então, vocês perceberam que o volume de conteúdo foi bem grande, então não deixe acumular. Bom estudo e até a próxima aula.